Queridos, abre comigo a sua Bíblia, por favor. Desejo partilhar convosco, mais uma vez, a palavra do Senhor, que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 28. Aliás, eu vou ler o versículo, ou os versículos, por conta do contexto do texto, para mim não ter que te explicar. O verso 22 diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou de tal forma que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, então está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Amém. Obrigado. Queridos, nós estamos nessa série de mensagens, de pensamentos sobre o reino de Deus. Estamos na busca por compreender, por entender, por viver melhor aquilo que o Senhor nos deu de privilégio através da cruz do Cristo. Por meio desse entendimento da palavra, nós acreditamos que poderemos sim aplicar na nossa vida tudo aquilo que se ouve e tudo aquilo que está escrito, para que por meio disso, compreendendo, gerando a fé, nós possamos alcançar as bênçãos do Senhor de forma tal qual prometida. É dentro desse contexto que nós já trabalhamos 3 semanas, e agora é a 4ª semana que estamos falando sobre isso, e ainda acredito que vamos algumas semanas, porque lhes confesso, o melhor daquilo que a palavra tem revelado a nós ainda está por vir, sem dúvida alguma. Até então, nós estamos aprendendo qual é a ideia de Deus sobre o reino, como Ele praticou até aqui, e a partir de agora entramos em um outro nível, o nível dos ensinos do Cristo, a partir dele, e depois entraremos em um terceiro nível, que é a partir do Cristo que podemos receber dentro do reino. Perceba, portanto, que é uma sequência, e tudo isso está veiculado aos irmãos através da internet. Se você não tem participado de outras semanas, você pode acessar o site do nosso ministério, da ibbndourados.com.br ou r100.tv, e você vai poder assistir não apenas estes, mas muitos outros vídeos que estão relacionados a esta igreja, além de ministrações em áudio, no qual também está disponível para quem quer ouvir e baixar no seu iPad, no seu computador ou mesmo no seu pendrive. De modo que tudo isso é para o enriquecimento do coração dos irmãos. Olhando esse texto e fazendo uma análise de tudo aquilo que a gente já falou, e ouvindo tantas informações, hoje nós tivemos uma reunião de pastores pela manhã no Compete, e ouvimos relatos e mais relatos de autoridades públicas sobre essa infestação desse mosquito maluco, endemoniado, que está trazendo aí umas outras coisas, enfim, o tal de Zika e tantas outras coisas que o bichinho está transmitindo. Perceba que são crises e mais crises, a gente sai de uma e entra outra. Tem uma notícia ruim hoje, amanhã tem outra pior ainda. Vence uma epidemia agora e, por incrível que pareça, outra epidemia aparece. Consegue vencer um grupo terrorista em um ano, no outro ano nasce outro mais forte ainda. Termina um foco de guerra em um tempo, dali a alguns meses outro foco de guerra nasce outra vez. Parece que quanto mais a gente vive, mais aprende e mais burro fica,
Parece que quanto mais as pessoas convivem entre si, mais discórdias são geradas. Então tudo isso nos faz fazer internamente inúmeras perguntas. E todas essas perguntas, na minha opinião, são perguntas sem respostas. Isso é um fato que a humanidade inteira faz. E você pode conversar com os mais sábios, os mais cultos, até os mais indoutos também, e a fala vai ser a mesma. As perguntas são iguais, mas as respostas não existem. É por isso que o mundo vive num caos, porque tem tanta coisa para saber, mas ao mesmo tempo não sabe de coisa alguma. Como, por exemplo, as pessoas perguntam: por que tanto ódio? Por que tanta violência? Qual é o benefício de se fazer uma guerra? Por que os países brigam entre si? Por que as pessoas discordam tanto umas das outras? Por que é tão difícil amar ao próximo como nos ensina o Senhor? Por que tantas enfermidades? Por que tantas lutas? Por que as pessoas sofrem tanto? Por que alguns têm, outros não têm? Por que tanta desigualdade? Por que tanto sentimento de pavor? Por que tanta solidão? Por que tanta morte? Por que tanta tristeza? Por quê? Como podemos melhorar isso? Como podemos fazer aquilo? Como podemos ajudar? Como podemos transformar? O que vem depois de tudo isso? O que está aguardando? Podemos ter esperança? Não precisa ter mais esperança? Enfim, são tantas perguntas que a gente realmente não sabe o que dizer. Não sabemos o que fazer e nem tampouco como respondê-las. Perceba que esse é o dilema, eu diria, de todos. Então, em meio a todo esse emaranhado de perguntas, a gente pode até dizer: como vamos resolver tudo isso? Como vamos encontrar resposta para tudo isso? Quando é que a gente vai finalmente ter paz e descansarmos em meio a tudo isso e encontrarmos uma solução? Se a ciência, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, com todo o seu esforço, até hoje não conseguiu resolver os problemas menores. A ciência, com tudo aquilo que expõe, não descobriu um remédio ou uma fórmula que pudesse acabar com os menores problemas, como, por exemplo, do desentendimento entre as pessoas. A ciência fica perplexa com cada coisa que aparece até então e não sabe a resposta para tudo. Se a ciência não pôde, perceba que a política também não é capaz de resolver essas perguntas, de solucionar esses problemas. O mundo todo está envolvido em uma política, mas a política em si se torna um fracasso diante da demanda que está destruindo a humanidade. Então, por mais que tenha esforço político, diplomático, governamental, mas tudo isso fica simplesmente como tentativas frustradas. Se a ciência não dá certo, a política não dá certo, então a gente imagina que a grana, o dinheiro também poderia até dar uma amenizada, mas ao contrário, se torna pior ainda, porque ter muito dinheiro atrai a inimizade, atrai o desfavor, atrai a inveja, atrai o olho gordo que alguém diz que tem, e atrai o olho magro também. O gordo não é porque o gordo não tem nada, se ele está querendo do outro é porque ele não tem nada, então é o olho magro, não é verdade? Atrai o olho magro por aí fora e assim por diante. Essas coisas todas não dão jeito, e a gente percebe que se nenhuma dessas dá, embora seja tentado, a religião também não consegue resolver o problema. São inúmeras tentativas ao longo dos séculos que a religião vem tentando resolver o problema. Maomé tentou, Buda tentou, Confúcio tentou, Krishna tentou, tanta gente tentou. Os judeus tentaram, o cristianismo tentou e não deu certo. Nenhuma religião deu certo, nenhuma tentativa foi para frente, nenhuma dessas criações humanas foram de sucesso. É fato que cada uma dessas fórmulas, dessas criações humanas, religiosamente dizendo, elas se tornaram poderosas e, ao invés de achar soluções, elas criaram problemas. Porque cada uma delas trouxe as suas filosofias, as suas ideologias e as suas respostas. Um diz: não, para resolver o problema tem que fazer assim, você tem que dar 3 pulinhos. O outro diz: não, para resolver esse problema você tem que abaixar, não é dar 3 pulinhos. Aí o outro vem e diz: olha, na verdade você tem que dar 3 pulinhos, abaixar e gritar ai. Então, cada um traz uma coisa e nenhum deles chega a um consenso. E fica cada um num grupo tentando resolver o problema do mundo e o problema sempre vai aumentando e cada um desses gera novos problemas e as perguntas sempre vêm e vai vindo e vai vindo e vai vindo. Aí nasce um outro questionamento: por que nada disso dá certo? Por que o homem não consegue?
porque ele está tentando criar os seus próprios meios de solucionar um problema que ele mesmo fez. Se ele abraçou o mundo em desordem que lhe foi proposto pela serpente, então agora como é que ele consegue, pelo seu próprio esforço, refazer e trazer a paz de volta aquilo que ele antes perdeu? Se isso foi uma corrupção gerada lá no Éden, a partir de Adão, conforme nós já aprendemos nas outras semanas, então é impossível que o homem, com as suas múltiplas invenções, consiga solucionar o problema que ele emergiu, que ele mesmo entrou e que ficou dentro dele. Logo, por mais que a humanidade tenta, ela sempre vai se deparar com um vazio enorme. E esse vazio só pode ser preenchido por algo chamado Reino de Deus. Essa é a única resposta mais plausível, porque tudo que o homem vem tentando fazer ao longo dos séculos, queridos, com todo esforço, com toda coragem, com toda criatividade, é criar algo que se assemelhe ao reino de Deus. Por quê? Porque a única coisa que Deus deu ao homem tão palpável, que fez dele um instrumento importante, foi a capacidade de governar o reino de Deus. Deus colocou no Adão essa ideia de domínio, de governo, conforme nós aplicamos semana passada. E uma vez que ele perdeu isso, essa vontade ficou lá. Então o homem tentou suprir isso de todas as formas. Você tenta suprir isso e tentou antes do Cristo de todas as formas suprir esse desejo de governar, de reinar e de ter a paz que só o reino de Deus propõe. Logo, não conseguindo, então imergimos cada vez mais em uma obscuridade de um mundo sem resposta. Dessa forma, o homem vem tentando criar coisas, mecanismos, e vocês sabem disso, vocês são inteligentes. Ele tentou de todo jeito criar algo que o correspondesse à sua perca. Criou, por exemplo, logo de início, a dinastia. E tentou fazer com que a dinastia, passando de pais para filhos, pudessem perpetuar nações, e isso governar o mundo e pacificar e trazer paz e estabelecer reinos e governos que pudessem deixar o povo feliz. Não deu certo. Então, de dinastias, eles estabeleceram monarquias. E acharam que monarquias pudessem resolver o problema, e isso traria, de fato e verdade, um governo participativo, mas a partir de um rei que comandasse tudo, e que o povo pudesse atribuir e viver, atribuir aquilo que tem e viver aquilo que pode, de acordo com a vontade do rei, mas também não deu certo. Então, inventaram a democracia. E a democracia piorou mais ainda, porque agora todo mundo quer do seu jeito. Todo mundo tem o seu poder de escolha, todo mundo tem a sua vontade, todo mundo tem o seu jeito de fazer. E piorou mais. E o homem não conseguiu. E o máximo que a democracia conseguiu trazer de bênção foi as guerras que o mundo tem. O máximo que a democracia conseguiu fazer é gerar corrupção. O máximo que a democracia conseguiu fazer é plantar ideologias, cada um do seu jeito. O máximo que a democracia no Brasil conseguiu fazer foi nascer o PT. Então, vai esperar mais o quê da democracia? Não é verdade? Logo depois que a democracia não deu certo, abandonaram o conceito divino, então as pessoas disseram, temos que arrumar alguma coisa. E o que arrumaram? A religião. Já que nenhuma dessas coisas deu certo, eles idealizaram aquilo que estava mais próximo do sentimento do ser humano, religião. E implantaram a religião e trouxeram, só que a religião não foi capaz de solucionar os problemas. Piorou. Pela religião, você é sabedor, você estuda, você lê. A religião foi o instrumento mais maligno de todos os tempos. Ninguém nunca matou quanto a religião matou. Ninguém nunca destruiu famílias quanto a religião destrói famílias. Ninguém nunca viu tanta separação de casais quanto a religião propõe separação de casais. A gente nunca viu países assolados por discórdias, por guerras, por mortandade, quanto a religião promoveu. Até hoje, as maiores guerras que o mundo já sofreu foram promovidas em torno de religião. Gente matando gente em nome de Deus, como objeto de religião. Então, infelizmente, o que o mundo gerou foi uma sequência de valores que trouxe a derrota e a morte à humanidade. É dentro dessa perspectiva que a gente percebe que, diferente dos homens, diferente das pessoas, Jesus apresentou-nos perguntas, mas também nos trouxe respostas. Ele, com a sua mensagem, ele colocou os nossos problemas à luz e passamos de fato a ver os nossos problemas existentes, mas não apenas os expôs à luz, ele trouxe também
uma proposta de solução para os nossos mais difíceis problemas. E se o nosso maior problema é todas essas perguntas sem respostas que nos levam a todos esses efeitos destrutivos na humanidade, então Jesus trouxe uma solução muito prática. E você consegue ver essa solução, e eu peço que você acompanhe comigo de maneira breve, mas na sua Bíblia, e se quiser você vai marcando-a, por favor, me acompanhe. Abra comigo rapidamente, só para você se lembrar e gravar no seu coraçãozinho. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Nós já lemos esses textos algumas vezes, mas nós vamos fazê-lo de novo, porque os textos que lemos aqui agora, Jesus está apresentando a única solução mais palpável, mais plausível, mais importante, mais operante, mais transformadora para a humanidade, do que se chama Reino de Deus. Enquanto você localiza, permita eu te dizer-lhe uma frase. Escute bem isso que eu vou te dizer agora. Jesus não veio restaurar o reino de Deus. Não, senhores, porque o reino de Deus não precisa ser restaurado. O inimigo não destruiu o reino de Deus. O inimigo fez com que o homem deixasse o reino de Deus. Então o reino de Deus está lá. O que Jesus veio fazer é restaurar o direito do homem estar no reino de Deus. O que ele veio fazer é restaurar a nossa possibilidade de viver o reino de Deus. Ele veio restaurar a porta que nos conduz ao reino de Deus. Sim, o reino de Deus sempre existiu e vai continuar existindo, porque ele é eterno, ele não é temporal. Mas o que nós não tínhamos direito, o Jesus veio para nos dar esse direito, para nos abrir essa oportunidade. Se não, perceba, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Olha, Jesus começou a pregar, diz a Bíblia, desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Perceba que a primeira mensagem de Jesus é enfática, mas não é religiosa. Ela é poderosa, mas ela não se associa à democracia. Ela é transformadora, mas ela não é conceitos políticos. A primeira mensagem de Jesus nos convida para uma mudança radical. Perceba que ele diz: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Quando a gente olha a palavra arrependei-vos, a gente sempre olha sobre um contexto de religião, ou contexto religioso, no qual a gente aprendeu que é uma palavra religiosa, que nos leva a olhar para os nossos pecados e se arrepender de tê-los feito. Mas muito mais do que isso, o que Jesus nos expõe é o sentido verdadeiro da palavra. E a palavra arrependei-vos vem aqui tanto do grego quanto do aramaico. A palavra é metanoia. E a palavra metanoia não significa você se lembrar dos seus pecados e sentir nojo. A palavra metanoia significa você mudar a sua mente. Então Jesus está dizendo aqui, mude a sua mente, mude o seu jeito de pensar, porque o reino chegou. Mude o seu entendimento, porque o reino chegou. O que Jesus está dizendo, nunca vai mudar a sua vida se você continuar no aspecto religioso. Mas se você a partir de hoje mudar a sua mente, você vai começar a compreender que o reino acabou de chegar. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz: irmãos, eu quero que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor, de modo que vocês possam compreender qual é a vontade dele. Perceba que o versículo 2 ele vai a fundo e ele diz: eu quero que vocês transformem as suas mentes pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo: eu convido vocês a mudarem os seus pensamentos, a deixarem os seus pensamentos antigos e olharem para abrir a sua mente para coisas novas que o Senhor quer que vocês pensem. Então Paulo está tratando acerca daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos dirige, daquilo que nos agarra, daquilo que nos confronta, mas também aquilo que nos liberta. Ele quer fazer-nos entender que tudo aquilo que a gente criou e sofre até agora está centrado naquilo que a gente crê e naquilo que a gente entende. É justamente o que Paulo está tentando nos fazer compreender, que o entendimento que tínhamos lá atrás e que foi sugerido pelo serpente, do qual perdemos, esse entendimento gerou, esse desentendimento melhor, gerou tal ignorância, que agora é preciso mudar a mente para que a coisa possa ser transformada, para que todo o restante possa ser transformado. Então você percebe que o que começou lá atrás, Jesus está dizendo agora: se vocês quiserem viver o reino, vocês vão ter que abrir a mente. Não diga para quem está ao seu lado:
Se você quiser emergir no reino de Deus, você não vai começar com o teu corpo, você vai começar com a tua mente. Nós temos essa opção de bloquear a nossa mente e dizer, não, eu estou contente com a religião. Temos essa opção. Temos a opção de bloquear o entendimento e distorcer tudo aquilo que a gente ouve, ou que está escrito na palavra, e dizer, para mim o suficiente é o que eu aprendi até agora. Não tem problema, é minha escolha pessoal, eu posso viver isso. Mas se você quiser viver as benesses do reino, você vai ter que abrir a sua mente. Vamos ter que abrir o nosso cabeção para compreender as coisas de acordo com a vontade de Deus. Perceba que Jesus começa dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Acompanhe comigo. Ele está dizendo, é a minha primeira mensagem, o reino está próximo. Ele está dizendo, está chegando, está se aproximando. Eu estou pregando para vocês, o reino está chegando. Então prepare sua cabeça para recebê-lo. Vem comigo, por favor, mais uma vez, o capítulo 4, por bondade, verso 23. Você estava no 17, caminha um pouquinho à frente, verso 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades do povo. Veja o que começou a acontecer agora. Primeira mensagem que ele faz, exclusivamente, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ok, não houve mais nada, houve apenas uma sugestão, mude os seus pensamentos. Por que mudar o pensamento? Porque o reino está chegando. Então prepare a tua mente para recebê-lo. Mas agora o versículo 23 diz que a coisa muda. Porque além de ele começar a anunciar o reino que está chegando, ele começa a exercer o domínio do reino. Ele começa a exercer o poder do reino. Ele começa a exercer a glória do reino. E ele começa a trazer as coisas que o reino tem. Olha o que o versículo diz. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Ele traz o evangelho do reino, mas mais do que o evangelho do reino, ele traz todo o benefício que o reino tem. E qual é o benefício que o reino tem aqui? Que para Jesus não é nada sobrenatural, é normal. Ele cura as moléstias do povo, é um benefício do reino. Eu vos disse há algumas semanas que o reino de Deus não tem pobreza, não tem doença, não tem enfermidade, não tem lamúria, não tem morte, não tem separação. Se não tem, para Jesus, isso não é nada espantoso. Isso é natural, isso é comum, porque no reino dele isso acontece o tempo todo. Então ele começou a anunciar e começou a trazer as coisas que o reino tem. Corre comigo, por favor. Capítulo 5, verso 3 de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo assim: quando você se sentir na sua máxima limitação espiritual, então esteja feliz, porque você se tornou merecedor do reino dos céus. Ele está dizendo, quando você encontrar todo o vazio dentro do seu coração, que nenhuma religião pode preencher, esteja feliz, porque você acabou de se candidatar e foi eleito como cidadão do reino dos céus. Ele está dizendo, eu estou te trazendo um privilégio, eu estou te trazendo a oportunidade de conhecer o reino. Ele trouxe os valores do reino. Se abre a tua mente, entra os valores do reino. Agora entra como você tem que estar para que o reino venha até você. Acompanhe comigo mais um pouquinho, por favor. Se estamos no Evangelho de Mateus, vamos para o capítulo 6, verso 9 e o verso 10. Já oramos tanto aqui, falamos tanto isso, e eu citei semana passada. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Coloque a mãozinha no ombro do seu irmão, por favor, e diga assim: querido, Jesus não está dizendo, ore assim, Senhor, leva-nos ao céu. Mas Jesus está dizendo, Senhor, traz o céu até nós.
Ei. O que é que tem no reino de Deus? O que é que possui o reino de Deus? Vamos tentar enumerar: favor, bênção, saúde, eternidade, alegria, justiça, paz, festa, sorriso, cântico, vitórias, vida abundante, sustento, provisão. Agora, chacoalha o ombro do seu irmão e diga: essas coisas te interessam? Não, você não entendeu. Pergunta de uma maneira melhor: você gostaria de ter essas coisas? Então Jesus está dizendo para nós assim: se você quiser todas essas coisas do reino, a única coisa que você tem que fazer é: Senhor, traga o céu até mim, traga o teu reino até mim. Ele não está me dizendo: peça para que vocês subam ao céu. Sabe por quê? Porque o céu não é teu lugar. Nós não vimos do céu, nós viemos da terra. Ele nos fez para reinar na terra. Ele veio do céu, por isso ele diz: para o céu eu vou voltar. Mas você não encontra lugar nenhum na Bíblia que nós vamos morar no céu, porque o céu não é nosso lugar. Nós vamos estar na terra. O nosso governo vai ser na terra. Vamos estar no céu por um período limitado de 7 anos. Então vamos vir reinar com Ele sobre essa terra. E quando terminar 1000 anos, haverá o juízo final. E no juízo final, então aparecerá um novo céu e uma nova terra. E nesse novo céu e nessa nova terra, a nova Jerusalém vai se estabelecer nessa nova terra. E nela nós vamos reinar para toda a eternidade. É por isso que Jesus continua dizendo: não peça para ir para o céu, peça para o céu vir até você. Então chacoalhe o ombro do seu irmão e diga: para de orar errado. É por isso que a gente não ora certo, porque a gente fica assim: Senhor, eu preciso de uma calça nova, eu preciso pintar minha casa, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso comprar feijão amanhã. A gente ora assim: Deus, me dá uma cesta básica. Senhor, eu preciso pagar minha luz amanhã, a coisa está preta, só tenho dinheiro do dízimo, então empresta aí. A gente ora assim, é ou não é verdade? A gente gasta o nosso tempo todo pedindo para Ele essas coisas tão banais. E Jesus disse: não peçam essas coisas. Ele disse: que você fica gastando o teu tempo com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber? Olha os pássaros do campo, eles não plantam, não ceifam, mas o Pai cuida de cada um deles. Olha os lírios do campo, eles crescem de manhã e à tarde secam e morrem, mas nem em toda a sua vida, nenhum deles, Salomão se vestiu como qualquer um deles. Então não sois vós mais importante do que os pássaros do campo, ou os lírios que nascem no meio da lama? E ele diz assim: antes de vocês pedirem qualquer coisa, o vosso Pai que está no céu sabe todas as vossas necessidades. Então Jesus destrói a nossa lista de oração, porque Ele diz: você não precisa falar da comida, você não precisa falar da roupa, você não precisa pedir as coisas. O que eu peço então? Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Outra vez Ele disse, Mateus 6, capítulo 6, verso 33. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que mais? Não, eu queria que você lesse esse versículo em alto e bom som, para que o irmão que está pertinho de você escute você falar, e isso possa crescer dentro de você. Diga em voz bem alta, mais alto que o trovão de Deus. O que vai ser acrescentado a você? Deus, eu preciso de feijão, está aí o feijão. Deus, eu preciso de uma casa, está aí a casa. Deus, eu preciso pagar a prestação do carro, está aí o dinheiro. Deus, eu preciso de uma roupa nova, está aí a roupa nova. Todas estas coisas vos serão acrescentadas, desde que o reino seja prioridade. Então pare
de encher os pacová de Deus com coisa trivial. Pare. Comece a crer no que Jesus veio nos trazer. Acompanhe comigo, por favor. Mateus capítulo 9, verso 35. Aleluia, aleluia. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Capítulo 10, verso 7 e o verso 8. Vai lendo aí comigo. E indo, disse Jesus: pregai dizendo, o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 12, verso 28. Acabamos de lê-lo, mas repito. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente, o reino de Deus tem chegado a vós. Mateus 4, 17, ele disse: prepare os seus pensamentos, porque o reino está chegando. Então ele começa a fazer os milagres do reino, trazer as coisas do reino. Ele ensina-nos como absorver as coisas do reino. Mateus capítulo 12, ele diz: vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Isso significa que o reino já está no meio de vocês, que o reino já chegou e vocês podem vivê-lo. Se não perceba, venha comigo, por favor. Mateus, por bondade, capítulo 13, verso 11. Aqui é algo extraordinário que a gente volta depois. Diz o texto: respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, ao mundo, não lhes é dado conhecer. Mateus capítulo 16, verso 19. Corre comigo, vamos adiantar. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Capítulo 19, verso 14, corre comigo. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, e não os impeçais de vir a mim, pois dos tais é o reino dos céus. Capítulo 23, corre comigo, por favor. Verso 13. Jesus faz uma condenação aqui. E ele diz: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais o reino dos céus aos homens. Vós mesmo não entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Meu Deus. A quem Jesus está se dirigindo aqui? Pergunte para o irmão que está pertinho de você: a quem Jesus está se dirigindo? Agora colhe a resposta. Aos religiosos, aos pastores, aos bispos, aos padres. Ele está se dirigindo a toda essa gente que cuidava do povo. E ele diz: vocês são fariseus, vocês são hipócritas, vocês nem entram no reino, e nem deixam as pessoas que querem entrar, entrarem. Isso tem sido um mal diante dessa geração. Que coisa triste.
Mateus capítulo 24, verso 14. Diz o texto: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Então virá o fim. Perceba que Jesus estabelece um paralelo aqui, que em qualquer momento o arrebatamento pode acontecer, mas que durante todo esse período deveria ser pregado o evangelho do reino. E eu já disse e volto a repetir, nós temos pregado todas as coisas, menos o evangelho do reino. Nós temos anunciado todo tipo de coisa, menos o evangelho do reino. Tanto é fato que poucos de nós sabemos o que é reino de Deus. Poucos de nós conseguem entender o reino de Deus. Não é verdade? Porque é uma coisa que a gente nunca foi ensinado. Chacoalhe o ombro do irmão pertinho de ti e pergunte: você já foi ensinado amplamente sobre o reino de Deus? Não. O reino que Jesus veio nos ensinar, ele não é físico, é espiritual. Mas esse reino espiritual, embora ele seja invisível, mas ele se manifesta no que é visível. Embora ele seja espiritual, mas ele se manifesta por meio do humano. Embora ele não seja tocável, mas ele se manifesta por meio daquilo que é material. O reino existe e é invisível, mas ele precisa se manifestar sobre aquilo que é visível. Ele precisa se manifestar sobre aquilo que é tocável, que é material. O reino de Deus, no nosso contexto, precisa de um corpo para ser reino. Por isso Jesus se fez carne, para nos introduzir de novo ao reino que antes nós perdemos. E agora ele nos diz de maneira clara que esse reino pode ser trazido até nós e viver entre nós. Embora ele seja eterno, mas ele se manifesta sobre aquilo que é temporal. Perceba que Jesus trouxe um amplo viver sobre o reino. Escreva ou diga comigo, por favor, para quem está perto de você. Diga: Jesus trouxe uma ideia, um estilo de vida e um conceito sobre o reino de Deus. Permita-me expor isso aí. O que é a ideia do reino de Deus? Quando eu digo que Jesus trouxe uma ideia, ele quis trazer a imutabilidade do reino. Ele quis trazer a ideia original do reino, que não pode ser perdida, que não pode ser anulada, que não pode ser deixada, que não pode ser construída por outra. Quando eu digo que ele trouxe uma ideia, é porque a ideia é o elemento mais poderoso que o homem tem em sua mão. Não há nada mais poderoso no ser humano do que ideias. Como é que você pode vencer uma ideia? Como que você pode matar uma ideia? Como que você pode aniquilar uma ideia? Como que você pode destronar uma ideia? Com outra ideia. É por isso que os homens tentaram ter muitas ideias. Tentaram ter a ideia da dinastia, não deu certo. Monarquia, não deu certo. Democracia, não deu certo. E tantaia, não deu certo. Religião, não deu certo. Por quê? Porque a ideia que ele teve inicialmente é muito poderosa. E ninguém até hoje teve uma ideia melhor. Ninguém trouxe uma ideia de reino melhor do que a dele. Então o homem nunca vai conseguir criar algo que se equipare ao reino, porque é uma ideia absolutamente perfeita. E o que ele traz de ideia do reino é: o reino chegou e veio para ficar. É por isso que o Isaías traz uma ideia de um reino permanente. E ele disse: o governo desse reino não terá fim. Veio para ficar.
Não existe uma ideia melhor do que essa. Tentaram, mas não conseguiram. Então, Jesus trouxe uma ideia fixa, perfeita, equilibrada e imutável. Então, por favor, taque a sua mãozinha sobre o ombro de quem está perto de você e diga assim: a ideia original de Jesus era de estabelecer um reino que nunca muda. Perceba que a cultura do reino de Deus, ensinada por Jesus há 2000 anos atrás, é a mesma hoje. Que a moeda do reino de Deus, ensinada por Jesus há 2000 anos atrás, é a mesma moeda hoje. Não sofreu desvalorização, nem corrosão do tempo. A economia do reino de Deus, ensinada por Jesus, é a mesma economia hoje. O produto que o reino de Jesus produzia no tempo dele é o mesmo produto hoje. Não mudou absolutamente nada e nunca vai mudar, porque é uma ideia perfeita. Ele trouxe a ideia de um reino, mas mais do que isso, ele ensinou e viveu e trouxe um estilo de vida do seu reino. Em cada sermão, em cada palavra, em cada mensagem de Jesus, tudo o que ele quis fazer é nos ensinar como viver nesse reino, como entrar nesse reino, como ser cidadão desse reino, como receber as bênçãos desse reino, como demonstrar que temos o reino, como absorver a glória do reino, como ser marcado pelo reino. Tudo isso ele ensinou nas suas mensagens. Não tem outra coisa. Diga para quem está perto de você: Jesus não ensinou outra coisa senão o reino. Se Jesus, irmão, achou que durante 3 anos e meio, imagina só, se eu tivesse a ideia de Jesus, e nos próximos 3 anos e meio, em cada reunião, em cada culto, a mensagem que eu fosse vos pregar fosse apenas esta: reino de Deus. Agora, pergunte para o seu irmão, diga assim: você suportaria vir a essa igreja? Fala a verdade. Vamos ser bem sinceros. Ao sair do culto, você ia dizer: eu não aguento mais escutar reino de Deus, cara. Lá na pizzaria você ia dizer: ah, que saudade de uma mensagem de reteté, ou de uma mensagem assim, ou de outra mensagem assim. O pastor só fala de reino. Não é verdade? Não. Olha bem para o olhinho desse irmão. Vê se não é verdade. Vê se ele não está sendo sincero. É, irmão. Mas durante 3 anos e meio, Jesus não falou nenhuma outra mensagem. Só o reino. Você deixaria de ouvir Jesus? Você deixaria Jesus no vácuo? Deixaria de ouvi-lo? E por que hoje a gente não quer aprender o reino? Porque existem coisas que para nós são mais importantes. Logo, aquilo que a gente não considera importante no reino nunca virá até nós. Então perceba, deixa eu concluir isso aqui e a gente vai orar. Jesus trouxe, diga comigo, Jesus trouxe uma ideia fixa do reino. Nos ensinou o estilo de vida desse reino. Mas também trouxe e nos ensinou um conceito do reino de Deus. Queridos, a palavra conceito é muito importante. No dicionário de língua portuguesa, conceito significa pensamento definido, compreensão. Mas numa abrangência etimológica, a palavra conceito pode gerar para nós uma frase: conceitos determina o nível de nossa compreensão. Nossa compreensão está baseada nos conceitos ou no conceito em que absorvemos e que cremos. Conceitos são pilares basilares que transformam em compreensão e nos dão a propriedade para absorver aquilo que acreditamos. E Jesus trouxe conceitos sobre o reino, conceitos sobre um rei, conceitos sobre uma cultura,
conceitos sobre um reino, conceitos sobre um povo, conceitos sobre uma nação, conceitos sobre ressurreição, conceitos sobre a morte, conceitos sobre a vida, conceitos sobre santidade, conceitos sobre relacionamento, conceitos sobre perdão. Ele trouxe os conceitos do reino de uma forma ampla. E ele ensinou e viveu isso de uma maneira maravilhosa. Isso quer me dizer, Jesus, que a compreensão desses conceitos é que me dá a possibilidade de entrar no reino. Jesus quer me dizer que se eu entender o reino, se eu compreender os conceitos do reino, então eu posso recebê-lo. E se eu não compreendê-lo, eu jamais vou recebê-lo. Isso é muito forte, porque, digo para vocês, sabe, qualquer governo, qualquer país, qualquer nação, qualquer reino, que você quiser aproveitar este, e receber as benesses deste, os favores deste, você e eu vamos ter que compreender como ele funciona. Nós nunca receberemos as bênçãos do reino se não compreender como ele funciona. Nós nunca usufruiremos dos favores do reino se não entender como ele funciona. É como ter um equipamento de última geração com tantos botões e você nem sabe para que serve aquela botãozeira toda, e no fim você descobre que o aparelho ficou velho e você não utilizou todo o potencial que ele tem, que você não o conhece, não o compreende. Por isso a ideia é: leia o manual, conheça o equipamento, compreenda o que faz funcionar, compreenda seus benefícios. E no reino não é diferente. O reino é compreender. Sabe, o diabo não está nem aí para os louvores que a gente canta. Ele não está nem aí com as pregações que a gente faz. Ele não está nem aí com as nossas orações fortes. Ele não está nem aí com as nossas campanhas um com o outro. Nada dessas coisas deixa ele preocupado. Se tem uma coisa que deixa o diabo preocupado, é quando a igreja começa a compreender o reino. Quando ela começa a compreender a palavra. Quando ela começa a conhecer a palavra. E então a palavra vai tirando as trevas. A palavra vai tirando o domínio dele. A palavra vai rompendo com o seu poder, e ele vai se afastando da pessoa. Quanto mais ela entende o reino, mais o reino entra dentro dela, e mais o diabo se afasta. Se não entendermos, ele domina. Se não compreendermos, ele tem o poder sobre nós. Porque vos disse que ele reina pela ignorância. É por isso que eu quero terminar esta noite. Terminar apenas, fazer essa pausa para a próxima semana, te fazendo lembrar de um texto que acabamos de ler, e eu te convido a voltar nele. Evangelho de Mateus, é a última leitura da noite, capítulo 13. Vem comigo, você vai ver o que eu estou dizendo. O diabo não tem medo de coisas humanas, nem de nossa teologia, nem de nossas ideias religiosas. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 11. Respondeu-lhe Jesus. Aliás, o verso 10. Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos,
ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os cure. Vamos ler de novo esse versículo? Vamos ler de novo. Verso 15. Vamos ler. Veja. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Acompanhe comigo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós vedes e não ouviram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, ele arrebata o que foi colocado no coração. Olha o que Jesus está dizendo. Se você não compreender o reino, ele está dizendo, não tem cura. Se você não compreender o reino, não tem prosperidade. Se você não compreender o reino, as benesses do reino não vêm sobre nós. Se você não entender o reino, não tem salvação. Se você não compreender o reino, não há frutificação. O verso 19, ele diz claramente, ouvindo a palavra do reino, mas não entendendo, então o diabo atira. Agora veja, por bondade, o verso 23, ele diz assim, terminando a parábola, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Então o problema não está na terra, nem na palavra, nem no que semeia. O problema está na compreensão. E por que a compreensão é o problema? Paulo responde essa pergunta. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Ele diz, porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não compreendam o evangelho da graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, Paulo disse, porque nós não temos que lutar com armas carnais, mas as nossas armas são espirituais, que devemos batalhar contra os sofismas e as ideias do diabo, que se levanta, disse ele, contra todo conhecimento de Deus na mente das pessoas. O que Paulo está dizendo é que a igreja tem o papel de viver o reino, de ensinar o reino e de libertar a mente das pessoas para que compreendam o reino. Mas como faremos isso se nós mesmos não compreendemos o reino? Como salvaremos Dourados se nós mesmos não compreendemos o reino? Se eu não compreendo, eu não creio. Se eu não creio, eu não vivo. Se eu não vivo, eu não prego. E se eu não prego, ninguém se salva. Eu só posso viver aquilo que creio. Só posso trazer a mim aquilo que creio. Só posso receber aquilo que entendo. Aqui está o problema. Agora a pergunta que não quer calar. Diga para o irmãozinho que está perto de você. Você tem certeza que quer viver o reino? Se a gente quer viver o reino, a nossa mente vai ter que desatar que a partir de agora em diante, eu vou lhes ensinar o estilo de vida do reino, a cultura do reino, como viver o reino. E muita coisa em nós vai ser destruída.
muita coisa que você teve a vida inteira como basilar de sua fé vai ser destruído com base na palavra de Jesus. Tem muita coisa que nos impede religiosamente de receber o reino. E eu quero, em nome de Jesus, destruir essas barreiras na nossa mente. O que está proposto aqui, o que vem pela frente, se sou homem de Deus, eu lhes afirmo, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se entender o reino, escuta o que eu estou dizendo, se entendermos o reino, nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor prometeu na palavra, sem dúvida alguma. Vamos desfrutar dos problemas também, mas pelo reino, isso nos fará feliz. O desafio que o Cristo nos propõe é compreender a sua palavra. É por isso que somos tão inoperantes. É por isso que estamos na TV, que temos tantos templos, temos tantas igrejas, temos crentes nos lugares estratégicos dessa nação, mas nada muda, continua o mesmo. As pessoas caminham conosco, andam conosco, mas nada muda, continua o mesmo, iguaizinhos, não mudamos. E se nós não mudamos, como as pessoas podem mudar? Jesus disse, o reino de Deus tem que estar dentro de vocês. E se o reino está dentro de nós, então algo tem que estar diferente. E nossa volta tem que ser um ambiente diferente. O nosso trabalho tem que ser diferente. Mas se eu digo, eu estou no reino, e a minha vida não mudou, então desculpe, o reino nunca teve em você. Eu te convido a estar em pé. Não importa quanto tempo eu vou levar para te ensinar essas verdades, mas o que a gente precisa descobrir nessa palavra, irmão, libera uma palavra para quem está perto de você, libera, por favor. Diga para essa pessoa que está perto de você, diga, meu irmão, se você tiver paciência e perseverança para abrir a tua mente e entender o reino do jeito que Jesus ensina, eu te garanto que a sua vida vai ter uma mudança radical. Tudo em você vai ser amplamente abençoado. E você vai receber os valores do reino como nunca viu antes na sua vida. Nunca. Isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Tão poderoso, queridos. É tão maravilhoso. Eu posso testemunhar a você. Desde quando o reino entrou lá em casa. Está aí minha esposa que é testemunha. Tudo ficou diferente. Até o nosso relacionamento. O reino tem mudado. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu orava por ela, ela estava deitadinha. E eu disse, pai, está aqui ela. É toda tua. Só me deixa desfrutar um pouquinho mais. Mas é toda tua. E de fato, é toda dele. Então algumas vezes eu olho para os meus filhos e alguns probleminhas que eles me geram, me deixam irritado como pai. Então às vezes eu tenho vontade de... Mas de repente o Senhor do reino diz, olha a cultura do reino, olha o estilo de vida do reino. E eu... Tem sido diferente. E por causa disso, você acha que esse fim de semana, que foi uma das maiores colheitas do meu ministério em termos de missões, você acha que é coincidência? Alguns meses atrás eu disse a vocês o que o Senhor me disse indo a Barracão. Deus me disse, se você colocar tudo nas minhas mãos e for meu, eu vou colocar as coisas na sua mão. Segunda-feira pela manhã, numa reunião com uma montoeira de pastores carrancudos,
Eu expliquei todo o projeto de missões. Então, quando o presidente tomou a fala, ele disse: pastor, sua fala é muito bonita, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos há alguns meses orando a Deus, para Deus nos dar um projeto assim. Não foi o senhor que quis vir aqui, foi Deus que trouxe vocês para nós. Oh! Então meu amigo Leomar me disse: pastor, meu Deus, ele fala assim, nunca vi isso. A gente chega e está tudo pronto. É o reino. É o reino, irmão. Eu nunca pude tocar o reino tão forte quanto estou tocando agora. Eu te convido a isso. Eu estou faminto para partilhar com você isso. Eu quero que vocês vivam isso. Eu quero que essa igreja cresça abundantemente nisso. E que aqui não haja necessitados. Que aqui não haja carentes, não haja doentes. E se houver, estejam doentes, mas glorificando ao Deus do reino. Entendendo que tudo é dele, para ele, por ele. Eu não vou te convidar a vir à frente hoje. Eu vou te convidar aí mesmo onde você está, a fechar os seus olhos e abrir a tua mente, abrir o teu entendimento, desbloquear o teu entendimento. Talvez a religião te moldou até agora e você achou que é assim e está acabado. Então, em nome de Jesus, abre a tua mente para o reino. Você não é obrigado a engolir tudo, mas dê uma oportunidade para você mesmo. Dê uma oportunidade para você mesmo de mudança. Dê uma oportunidade de você mesmo para compreensão daquilo que você ainda não viu. Feche seus olhinhos. Nos ensina a fazer somente aquilo que Jesus nos ensinou. Senhor, nós não queremos nada manipulado. Nós só queremos aquilo que Jesus ensinou. Então, se há algum essa noite, Senhor, que quer que sua mente seja desbloqueada, assim como um computador precisa de uma senha para desbloquear, e talvez essa mente precisa da tua senha para desbloquear, eu lhe peço agora, Espírito Santo, entra com o teu software e muda o que está aí dentro, transforma o que está aí dentro, faz com que essa mente se abra para o entendimento da tua palavra, e esta pessoa passe a colher o que ela nunca colheu, passe a viver o que ela nunca viveu, passe a sonhar o que ela nunca sonhou, e não apenas sonhar o que nunca sonhou, mas que ela possa viver o sonho que está entranhado no seu coração, que o seu casamento seja influenciado pelo reino, que o seu relacionamento pai e filho seja influenciado pelo reino, que a sua vida financeira seja suprida pelo reino, que a sua empresa seja movimentada pelo reino, que haja, Senhor, uma mudança radical a partir do momento em que essa mente se abrir para a tua palavra. Estende a tua mão. Em nome de Jesus, que o reino de Deus, com toda a sua glória, com toda a sua justiça, com toda a sua paz, venha sobre a vida de quem crê, venha sobre a vida de quem recebe, e te faça os seus dias melhores, faça o seu casamento feliz, faça o seu relacionamento próspero. Que o reino de Deus inunde a tua casa, e todo aquele que nele crê e espera esse reino, dá um abraço bem apertado em quem está perto de você e diga essa